O que fazem os filósofos hoje em dia? Será que o ato de filosofar pode ser visto da mesma maneira que era há 2500 anos atrás pelos gregos? Para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo e buscar entender o que os gregos compreendiam por filósofo. Quando o homem passou a valorizar o ato de simplesmente refletir de maneira ordenada sobre grandes questões da humanidade, o indivíduo, para ser considerado filósofo, precisava somente fazer isso, tentando explicar os acontecimentos de maneira racional e sem recorrer aos deuses, norteando a sua existência por algum plano estabelecido através da razão. Por exemplo, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo do qual temos conhecimento, acreditava fortemente que a origem de todas as coisas era a água, pois a água tem diversas formas e, portanto, o mundo inteiro seria simplesmente diferentes estados físicos da mesma. Mesmo que a ciência prove que Tales estava errado, o importante foi que ele rompeu com uma forma de pensar o mundo, recorrendo à razão ao invés do mito. Os filósofos também não tinham obrigações sociais definidas. Alguns pensadores, como Sócrates, buscavam uma forma de vida que envolvia reflexão permanente antes de qualquer outra coisa. Sócrates também era contra o ato de vender conhecimento, e passou parte da sua vida se empenhando em mostrar que os sofistas não eram detentores da verdade, e por isso não podiam vender um conhecimento que não fosse inato. De maneira geral, então, o filósofo era o indivíduo que abandonava as ocupações triviais do cotidiano e se dedicava exclusivamente ao ato de pensar e adquirir conhecimento, questionando tudo ao seu redor, sendo essa uma atividade pouco lucrativa. Sem se preocuparem com o patamar social, a coisa mais valiosa para um verdadeiro filósofo daquela época era a inquietação causada pelos grandes questionamentos. Segundo Aristóteles, um filósofo nasce juntamente com o espanto, que seria quando o homem descobre a própria ignorância e busca então saciar a necessidade de conhecer. Pode-se dizer, então, que os filósofos, em seus primórdios, eram considerados aqueles que colocavam a reflexão como principal responsabilidade, não se preocupavam tanto com os ganhos pelo seu trabalho, sendo que muitos filósofos viviam apenas com as doações de seus discípulos, e, em geral, defendiam alguma corrente filosófica, como, por exemplo, o estoicismo, o epicurismo ou então o ceticismo. Mas então, vamos voltar para a pergunta inicial. E hoje em dia, o que fazem os filósofos? Bom, se a gente tiver que estabelecer uma principal diferença entre os filósofos de hoje em dia e os filósofos clássicos, é que hoje em dia, muitos são considerados filósofos pelos simples atos de ensinar filosofia, e não precisam nem mesmo ter um posicionamento ou estabelecer alguma corrente filosófica para serem considerados como tais. Em geral, a coisa mais importante para ser reconhecido como um filósofo pela sociedade atual é você apenas ter um diploma. A gente não pode negar que, com o passar do tempo, a filosofia foi se tornando cada vez mais um trabalho e menos uma prática independente. E é claro que isso tem muito a ver com a nossa política e com a nossa cultura de hoje em dia. Mas se a gente pudesse colocar alguma equivalência entre o filósofo clássico e o contemporâneo, é que ambos não dão muita bola para a própria vida financeira. Mesmo que hoje em dia a gente dependa muito mais de dinheiro do que antigamente, ensinar filosofia continua sendo uma das profissões menos lucrativas e mais ameaçadas na nossa sociedade. Eu, particularmente, não gosto de considerar qualquer um que tenha um diploma de filosofia como filósofo, até porque eu acho que não é um mero documento que vai ditar isso, mas sim a maneira como o indivíduo enxerga e encara o mundo. Muito mais do que apenas por um papel, o filósofo deveria ser considerado como tal pelo seu comprometimento com as grandes questões da existência. É aquele que continua encantado com o universo e cheio de incertezas, e que nunca para de buscar pelo conhecimento, independente de ser um conhecimento alcançável ou não.